Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Olá, boa noite para você. Eu sou o pastor Arlan e para mim constitui-se um privilégio inenarrável e incomensurável expor a você a palavra de Deus. Te agradeço pela gentileza da sua audiência e da sua companhia e te asseguro que você faz muito bem em estar antenado no programa A Bíblia em Foco. Você estará finalizando a sua sexta-feira ouvindo aí a boa e poderosa palavra de Deus. Hoje nós iremos concluir a nossa série de pregação, A Minha Família Orientada pela Palavra. Eu estou convencido, eu creio piamente, de que se você implementar tudo que foi apresentado até aqui, você tem a grande possibilidade de viver um momento gracioso e glorioso com a sua preciosa família. Pois bem, como informado, hoje a minha fala será especificamente ao público jovem, isso mesmo. Mas não se engane, a palavra de Deus será abençoadora para todos, para os pais, para os jovens, para os solteiros e para os conselheiros cristãos. Para tanto, eu quero te aduzir a leitura bíblica. Hoje nós não iremos expor uma passagem específica, mas iremos preludiar nossa fala lendo uma passagem da Sagrada Escritura. Abri a sua Bíblia no Salmo de número 119, verso de número 9. Salmo de número 119, verso de número 9. Lemos assim a poderosa palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Esse texto, ora lido, ele denota, retrata, revela duas verdades, duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, esse texto indica que o jovem precisa ter uma vida marcada pela pureza moral. Ouça a pergunta do texto. Como purificará o jovem o seu caminho? Isso pressupõe que os jovens, como todos os servos de Deus, devem prezar pela santidade, pela pureza moral. O segundo fato que esse texto realça para nós é que a pureza moral só é viável, só é possível por meio da observação da palavra de Deus. O texto diz, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Isso mesmo, a palavra de Deus, lida, ouvida, crida, praticada, tem efeito santificador na vida do cristão. O Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, orando ao Pai Celestial, na chamada oração sumo sacerdotal. Em João 17:17, ele disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pensando nisso, eu quero elencar nesta noite 4 orientações bíblicas para os jovens. Meu jovem, você que me ouve nessa hora, se você considerar as orientações bíblicas que eu te passarei, você tende a viver de forma a glorificar o nome do Senhor. A primeira orientação bíblica é a seguinte: jovem, viva em santidade. Vou recapitular, vou repetir. Jovem, viva em santidade. A Bíblia Sagrada nos apresenta tanto os indicativos do Evangelho, como também os imperativos do Evangelho. Explica a você. Os indicativos dizem respeito ao que Deus fez por nós e a nossa posição em Cristo Jesus. Então, nos indicativos do Evangelho, nós temos aquilo que Deus fez em nós e por nós. Já nos imperativos do Evangelho, nós temos agora as obrigações que os crentes salvos, que já foram alvo da benevolência de Deus, devem praticar. Então perceba
Em primeiro lugar, vem a salvação, e somente depois a obrigação. Primeiro o crente é salvo, e depois ele vive como salvo. O apóstolo Paulo foi categórico quanto a isso, quando em sua carta magna aos Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, ele disse: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você percebeu esse texto? No versículo de número 8 é ressaltado que a salvação é pela graça de Deus. No versículo 9, não vem de obras para que ninguém venha se vangloriar. Mas quando chega o versículo 10, nós somos poema, feitura do Senhor, criados em Cristo para as boas obras. Então o crente não é salvo pelas boas obras, mas para as boas obras. Por isso, nesse tópico, santificação, é importante salientar essa questão, porque as pessoas confundem, as pessoas passam a pregar o moralismo, o legalismo. Mas, jovem, se você é um crente genuíno, você precisa viver em santidade, não para você ser salvo, mas porque você foi salvo. Você precisa viver uma vida de pureza, uma vida de santidade. Você precisa atentar para o fato de que Deus, Ele quer que você viva uma vida marcada, adjetivada pela pureza moral. Eu quero chamar a sua atenção para vários textos das Escrituras Sagradas que corroboram, que confirmam esse fato. Ouça 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Você observou bem esse texto? Mas como é santo aquele que vos chamou? Aquele que te chamou, que te escolheu, ele é plenamente santo. Deus é triplamente santo. Assim sendo, você também precisa ser santo em toda a sua maneira de viver. Deus é santo, meu caro, e exige que você viva uma vida de santidade. O apóstolo João, movido pelo Espírito Santo, na sua primeira carta universal, capítulo 3, versículo 6, ele escreveu: qualquer que permanece nele, isto é, em Cristo, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Perceba, qualquer que permanece em Jesus Cristo, ele não vive mais entregue a uma vida de pecado. Diz o texto: qualquer que permanece nele não vive pecando, mas qualquer que vive pecando não viu, nem o conheceu. O apóstolo Paulo, nessa mesma linha de raciocínio bíblica, na sua primeira carta aos Tessalonicenses 4, versículo 3, ele também disse: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Meu jovem, Deus quer que você viva uma vida marcada pela pureza moral. Deus, ele te salvou para você viver uma vida de santidade. Isso é tão verdade que o apóstolo Paulo, servo de Deus, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 18, na parte inicial, ele disse: fugir da prostituição. Isso é curioso. A Bíblia diz que nós temos um adversário, o nosso arqui-inimigo, que é o diabo. Em relação ao diabo, Tiago, no capítulo 4 da sua carta, versículo 7, ele disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, se o diabo está te tentando, resista-o, e você terá vitória. Mas quando o assunto é a questão da imoralidade, perceba o que Paulo diz:
fugir da prostituição. Você não pode, meu amigo, brincar com o pecado. Você não pode flertar com o pecado. Pecado é coisa séria. Deus te salvou por sua graça e poder. Não para você viver entregue aos seus pecados, mas para você viver uma vida de santidade. Fuja de toda sorte de imoralidade. Fuja da prostituição. Meu amigo, como está a sua vida moral? Seja honesto agora e responda para você mesmo. Como está a sua vida moral? Saiba disso. Aquilo que o homem não vê, Deus vê. Aquilo que o homem não sabe, Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que você pensa, o que você fala, o que você faz, onde você vai, onde você pisa. Deus está contemplando tudo. O proverbista Salomão, em Provérbios 15, verso 3, escreveu: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então você precisa se conscientizar que Deus não te chamou para imundícia, mas para a santificação. Salomão, movido pelo Espírito Santo, ele chama a nossa atenção para algo muito sério. Todos vão prestar contas diante de Deus. O dia do acerto de contas chegará. Eclesiastes 12, versos 13 e 14 está escrito: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que esteja encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Portanto, jovem, renuncie às paixões carnais, renuncie o mundo e os seus prazeres mundanos e passageiros, e viva uma vida dedicada, consagrada ao Senhor. Aqueles que rejeitam o mundo, aqueles que lutam contra o pecado, aqueles que amam a Deus acima de tudo e de todos, irá prevalecer. João disse na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 ao 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então veja, esse é o primeiro conselho bíblico pastoral para a sua vida. Viva em santidade, internalize e se submeta à palavra de Deus. Renuncie o seu ego, viva em santidade. Mas se você que me ouve agora não é cristão, eu também tenho uma palavra de Deus específica para o seu coração. A Bíblia ensina de forma clara e inequívoca que Deus, o Criador, é plenamente santo. Isso mesmo. Deus é plenamente santo. A sua santidade é infinita e inigualável. Deus é santo em si mesmo, em sua essência, caráter, natureza. Ele não peca e não tolera o pecado. E saiba disso, meu caro, o seu pecado ofende diretamente a santidade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Tudo que você faz que é pecaminoso, você está ofendendo diretamente o Deus que é santo? O pecado, meu caro, é tão grave que levou o Filho de Deus a morrer uma morte cruel, uma morte de cruz. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo de número 8, versículo 32, que Deus não poupou o seu próprio Filho. Deus, o Pai, puniu a Jesus Cristo em nosso lugar. Cristo assumiu a nossa culpa. Ele recebeu em si as penalidades legais por causa do meu e do seu pecado.
Por isso, meu amigo, você precisa entender que a vida que você tem levado tem desonrado o Senhor. Deus quer salvar você. Jesus Cristo, pregando em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se converta ao Senhor urgentemente. Então, aí está o primeiro conselho bíblico para o jovem, para você que me ouve. Jovem, viva em santidade. A segunda orientação bíblica é a seguinte: jovem, tenha boas amizades. Ao criar o homem à sua imagem, Deus criou um ser sociável. Isso mesmo. Uma das implicações do homem ser imagem de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26, é que o homem recebeu do Senhor não apenas a capacidade funcional e racional, mas também relacional. Logo, o ser humano precisa de amigos. E como é bom ter bons amigos, não é mesmo? Você tem bons amigos? Pessoas que você pode contar, tanto na alegria como também na tristeza? Pessoas que estão sempre presentes em sua vida, principalmente nos momentos mais difíceis. Salomão disse em Provérbios 17:17, em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Coisa boa é ter bons amigos. Contudo, guarde uma coisa: você até pode ter um certo nível de amizade com descrentes que sejam decorosos, mas a Bíblia Sagrada ensina, através dos seus princípios gerais, que devemos ser seletivos na escolha das nossas amizades. Deixa eu te perguntar, você é criterioso na seleção das suas amizades? Ou você é amigo de todo mundo? Amizade é algo sério. Ou você vai influenciar ou ser influenciado. Você precisa atentar para o que a Bíblia diz acerca desse assunto. Ouça com atenção alguns textos bíblicos norteadores acerca do assunto amizade. Ouça aí o Salmo 119, verso 63. Disse o salmista: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Eu não sei se você observou, mas o salmista está orando o Deus da palavra e dizendo ali: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. O salmista, meu amigo, ele não era amigo de qualquer pessoa, não. Ele não se associava a qualquer pessoa, não. Ele se associava a pessoas que temiam a Deus e obedeciam a sua palavra. Esse é o critério para você selecionar, meu jovem, as suas amizades. Você precisa ter esse critério. Você precisa ser amigo, você precisa se associar a pessoas que temem a Deus e observam, obedecem a sua palavra. No Salmo 1, verso 1, está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista aqui, ele está descrevendo o bem-aventurado. E ele destaca aqui que o bem-aventurado, ele é conhecido, ele é descrito, na verdade, pela sua abstenção. Ele se abstém da má companhia, da má amizade. Salomão, por sua vez, em Provérbios 13, verso 20, assevera: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O ditado antigo é verdadeiro: mendiga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu te pergunto, quem é o seu amigo? Quem são os seus colegas? Com quem você tem se associado, meu jovem? Na igreja de Corinto, por exemplo, alguns irmãos estavam sendo influenciados a desacreditarem da ressurreição dos mortos justamente por andar com más companhias. De sorte que Paulo enfaticamente
em 1 Coríntios 15, 33, advertiu: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Jovem, tenha critério, tenha cuidado com as suas amizades. Então, vimos aqui 2 conselhos bíblicos para a sua vida. Primeiro, viva em santidade. Segundo, tenha boas amizades. E aí, está preparado para o terceiro conselho bíblico, meu jovem? Deus nos tem falado de perto pela sua palavra. Vamos então à terceira orientação bíblica. Jovem, seja ativo na obra de Deus. Deixa eu te perguntar, você é cristão? Você é membro de uma igreja, jovem? O que você faz na sua igreja? Você é ativo, proativo, engajado, prestativo? Segundo a palavra de Deus, aqueles que ainda não se casaram precisam usar bem o seu tempo e vigor em prol do reino de Deus. Em 1 Coríntios 7, 32b, está declarado: o solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Contudo, apesar desse texto ser tão claro, a maioria dos jovens cristãos não querem se consumir na realização da obra de Deus. São apáticos, indiferentes. Muitos querem curtir, passear, viajar, mas a maioria não são aplicados no serviço cristão. Eu não estou insinuando com isso que os jovens não devam ter lazer. Pelo contrário, eles precisam ter esse momento e também estudar, se profissionalizar, todavia, dando ao Senhor e ao seu reino a devida prioridade. Você se lembra de Mateus 6,33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 12, verso 1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Eu quero chamar sua atenção para as palavras iniciais de Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador. Perceba que Salomão manda que o Criador seja lembrado aqui. Você tem se lembrado do Criador? Talvez você pense que se lembrar aqui apenas vinha à tona. É você rememorar: nossa, Deus é real, Deus existe. Seria esse o sentido do texto? Lembra-te do teu Criador. Na verdade, lembrar aqui não significa lembrar mentalmente, mas trazer a memória e prestar atenção a isso com o objetivo de obedecer. Então você se lembra de Deus com a disposição de fazer o querer dele, a vontade dele. À luz desse fato, devemos nos lembrar do Senhor com a disposição para realizarmos a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos empenhar, meu jovem, a nossa vida em função da glória de Deus. É agora mesmo que Deus quer contar com você e te usar. Ele quer que você seja ativo na obra dele, no reino dele. Há jovens descabidos que dizem: mas eu sou novo demais. Essa é a sua mentalidade? É assim que você enxerga a vida cristã? É assim que você interpreta a palavra de Deus? Deus não quer o seu resto, meu jovem. Rapaz, acorda para a vida. Você tem a oportunidade de servir o único Deus verdadeiro, o Deus que te amou, que enviou o seu Filho Jesus para te salvar. Acorde, rapaz. Faça a vontade de Deus. Se consuma na realização da vontade do Todo-Poderoso. Esse é o momento propício. Esse é o momento oportuno. Se desgaste, se consuma, mas faça a vontade de Deus. Eu fico ponderando, sabe por quê? Jovens que hoje são jovens. Os dias estão se passando,
muitos desejam ir se casar, constituir a sua família. Aí eu fico imaginando a cena. Jovens que viveram na igreja sem nenhum comprometimento real, um dia vai ter filho. Eu fico imaginando a cena, o filho crescendo, e ele agora mais idoso, avançado em dias já, mais maduro, vai dizer para o seu filho: meu filho, hoje tem ensaio na igreja, viu? Não, pai, não quero ir não. Não, mas você tem que ir, meu filho, é uma oportunidade. Se o filho perguntar assim para essa pessoa, que hoje é jovem e não é empenhada na obra de Deus: papai, quando o senhor era jovem na igreja, o senhor era engajado? Imagina a cena? Vai engasgar, hein? Vai engasgar. Então, meu jovem, você tem um privilégio incomensurável de se dedicar a Deus e a sua obra. Então, o primeiro conselho: viva em santidade. Segundo conselho: tenha boas amizades. Terceiro conselho: seja ativo e proativo na obra de Deus. Quarta orientação bíblica: jovem, tenha um namoro bíblico. Você me ouviu? Tenha um namoro bíblico. Eu quero iniciar essa orientação com um lamento, com um pesar. É muito entristecedor ver a forma com que muitos jovens cristãos têm conduzido as suas vidas e namoros. Eu confesso para você que me ouve, tem sido uma lástima, uma vergonha. Jovens que têm namorado sem nenhum pudor, temor, reverência a Deus, estão namorando como mundanos, não tem critério, não segue padrão. Mas nesta noite, com muita propriedade, eu quero dizer em alto e bom som que o padrão de Deus não mudou. Deus exige santidade do seu povo. Nós, que somos pastores, devemos pregar com propriedade, no poder do Espírito Santo, mostrar aos nossos jovens o caminho que eles devem percorrer. Muitos têm seguido um padrão mundano para o namoro, ignorando total e frontalmente os ensinos da palavra de Deus. Ouça-me com atenção. O namoro cristão, quando é de acordo com os ditames da palavra do Senhor, primeiro, vai trazer glória para Deus. Jovem, você quer que Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu namoro? Então você precisa atentar para o que a Bíblia Sagrada ensina. Você precisa se portar como um verdadeiro servo de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando o namoro cristão é pautado pela Bíblia, em primeiro lugar, Deus será glorificado. Em segundo lugar, isso irá resguardar os cristãos de viverem pecando. Você se lembra de 1 Coríntios 6:18, já mencionado? Fugir da prostituição. Terceiro, irá contribuir com o testemunho cristão. As pessoas vão olhar para um casal de namorado cristão e vai dizer verdadeiramente: aqueles ali são cristãos verdadeiros. Eles levam a vontade de Deus, a palavra de Deus, a sério. Logo, deixar de considerar o padrão divino no namoro, no noivado, configura o oposto disso e irá, em primeiro lugar, comprometer o nome de Deus. Em segundo lugar, vai levar os jovens a viverem uma vida de pecado. Em terceiro lugar, vai prejudicar o testemunho cristão. No afã de ser bíblico e relevante, quero neste momento salientar algumas orientações práticas que, se consideradas, o namoro cristão será uma realidade distinta do que temos visto em nossa atualidade. Vamos lá? Em primeiro lugar, os jovens cristãos devem procurar namorar na idade certa. Isso que é interessante. Em nossa sociedade odierna, é comum ver crianças não só desejando, mas muitas delas já estão namorando. Porém, é uma realidade que esses relacionamentos prematuros geralmente acarretam problemas emocionais e até mesmo problemas de personalidade.
Agora veja, você que é pai, que é mãe, você precisa monitorar os seus filhos, acompanhar, porque há uma idade certa, apropriada para se namorar. Meninos que não querem estudar, não faz nada dentro de casa e quer namorar, isso vai comprometer as emoções dessa criança, desse adolescente, desse jovem, e pode também comprometer a sua personalidade. Uma outra orientação voltada para a questão do namoro é a seguinte: os jovens cristãos devem ser criteriosos para não cair na má fama de namorador. Já pensou? Tem 16, 17 anos, namora com uma, não dá certo, namora com outro. Qual vai ser a fama? Namorador. Isso é feio para o cristão. O namoro não é algo para passar tempo, meu amigo. De acordo com os princípios bíblicos, essa fase de namoro deve ser um momento para conhecimento mútuo e preparo para o noivado. Não é para ficar com uma hoje e outra amanhã, não. Portanto, começar um namoro, terminar, iniciar outro e terminar, foge terminantemente do propósito de Deus para a vida de um cristão. Um terceiro princípio aqui, acerca do namoro, é o seguinte: ao encontrar um pretendente ou uma pretendente, deve-se buscar o conselho dos seus pais. E aí, rapaz? Já tem uma pretendente já na mira? Conversou com seu pai, com sua mãe? E você, mocinha? Está sendo aí procurada, almejada? Já procurou o consentimento, o conselho dos pais? Deus está te vendo, viu? Não são poucos os casos de jovens que iniciaram um relacionamento sem aprovação dos seus pais e sofreram tristes consequências. Por isso, o apoio dos pais é muito significativo, principalmente dos pais que são cristãos. Acerca desse tipo de consideração aos pais, Salomão disse em Provérbios 1:8: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Quarta orientação prática voltada para o namoro aqui. É importante informar o seu pastor. Isso mesmo que você ouviu. Quando solteiros cristãos querem um namoro sério, bíblico, que agrade a Deus, não é nada demais compartilhar com a liderança pastoral. Até porque os pastores devem apacentar o rebanho de Deus com total cuidado. 1 de Pedro 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Então, se o pastor deve cuidar da sua vida espiritual, por que não compartilhar com ele que você está conhecendo uma pessoa, que você quer ser orientado com essa pessoa? Isso é muito honroso. É uma bênção ter a orientação de homens da palavra. Quinto princípio: é preciso seguir um padrão bíblico para o namoro. Evite ficar sozinhos, evite muita aproximação física. Você é de carne, né? Você é ser humano. Você não é um super crente. Você tem que vigiar. Paulo diz em 1 Coríntios 7, 8 e 9: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Pois bem, corremos hoje sobre orientações bíblicas aos jovens, realçando: viva em santidade, tenha boas amizades, seja ativo na obra de Deus, tenha um namoro bíblico.